E o pastor começou falando sobre muitas coisas que nos impedem de avançar. E vocês vão ver os pastores aqui nesse altar. Na próxima semana já o pastor Ronaldo estava aqui ministrando. E vocês vão sempre ouvir a gente falar em relação às coisas que é necessário. E aprender para que a gente possa lidar com as coisas que possam nos impedir de avançar. E olha que são muitas, né? Você pensa que não, mas são muitas coisas. E às vezes são coisas pequenas. Eu falo às vezes que as coisas grandes, a gente às vezes não se preocupa tanto com elas. Mas as coisas pequenas é que traz aquele embaraço, é que traz um beijo novo. Como assim, pastora? Vou dar um exemplo. A gente vai fazer um aniversário. Tá tudo bonitinho, tá lá tudo ornamentado, o bolo tá lá, o docinho tá lá. Mas existe um momento que nós precisamos fazer no meio disso. É bater o parabéns. E no parabéns a gente costuma colocar umas velhinhas, né? Aí se não colocar a velhinha, esquecemos de trazer o quê? O fogo. Porque era pequeno, era só um fósforo, era só um isqueiro, então não passou na cabeça de ninguém, né? Às vezes até um guardanapo. Então às vezes a gente se distrai com as coisas pequenas e elas passam e a gente não vê. E hoje nós vamos entender que Satanás está trabalhando nas pequenas coisas e trazendo confusão para a nossa mente. E às vezes nos impedindo de verdadeiramente chegar lá onde o Senhor quer que você e que eu chegue. Gostaria que o João colocasse para nós, deixa aberto aí, Tiago, no capítulo 1, Tiago 1, já perdi Tiago aqui, Tiago 1, aleluia, eu venho toda organizadinha, aí vem chega aqui e faz aquela bagunça, cai tudo. Tiago 1, do versículo 1 a 8. Os versículos-chave são o 5 e o 8, mas vamos ler do primeiro até o 8. Aleluia. Glória a Deus. Colocado já? Diz assim: meus irmãos, tende grande gozo quando caís em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeito e completo, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem faltado sabedoria, peça a Deus, que a todos dará liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Peça, porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de um lado para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Versículo 8, que é o tema-chave que nós estaremos falando nessa noite. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Senhor, a tua palavra foi lida. Peço, Senhor, que o Senhor venha, Pai querido, me usar, Senhor, com dom. Jesus, não quero falar nada de mim mesmo, porque também tenho aprendido do Senhor. Mas quero entregar diante do Senhor a vida de cada pessoa que aqui está, aqueles que estão aqui. Eu sei que também vieram buscar algo de Ti. E eu peço, Deus, que o Senhor venha, Pai, cuidar dos nossos corações, da nossa mente, principalmente, precisamos, para que todas as coisas, elas venham cooperar de acordo com a vontade do Senhor, e que nós venhamos aprender. Pai, e que tudo aquilo que foi impedimento, que queira impedir, Pai, o Teu servo de ouvir a Tua voz, caia por terra, em nome de Jesus. Nós temos falado o tema da campanha, todos já aprenderam, que é avante sem parar. E foi interessante quando esse tema foi nos colocado. Na hora lá, surgiu algo assim, nossa, mas avante sem parar? Será? Eu estou se complicando para pegar, para trazer, né? Alguns, na hora, assim, veio esse pensamento. Mas na hora, o Senhor falou no meu coração, tem alguns pastores aqui da nossa região. Ele falou assim, não, muito pelo contrário, esse tema ele é amplo, ele é aberto. Porque nós estamos falando, nós vamos falar sobre avançar. Então, dentro dessa área avançar, a gente pode tratar várias áreas. Porque, para a gente poder tratar essas áreas que nos impedem de avançar. E olha que tem muitas, né? Nossa, como tem. Tem muitas coisas. E um dos temas, uma das coisas que o
que assim que o pastor pregou, e que eu sabia que eu seria a próxima, o Senhor ministrou e começou a falar muito forte no meu coração. Nós vamos pregar, amados, sobre vencendo o espírito da inconstância. Está em Tiago 1, 5, 8, que eu li aqui. E eu achei interessante, quando eu fui preparar, quando eu fui estudar, foi tanta coisa que apareceu que eu pedi para o pastor fazer uma apostila para a gente tratar esse assunto com muita calma. Então hoje eu vou falar assim, por cima, mas até o final desse ano, antes do final desse ano, nós vamos estar tratando esse assunto, porque ele é de suma importância e ele é muito importante para a vida de cada pessoa que é importante. O versículo 8 diz assim, né? Nós vemos aí, Tiago 8, que diz assim: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Eu vou estar lendo para você entender junto comigo, porque eu fiz questão de escrever dessa vez para não perder nada. Porque olha, é tanta coisa que vai vir nas inspirações, e dessa vez eu resolvi anotar bastante. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Para avançar, precisamos lidar com o espírito da inconstância, é a primeira coisa. Não tem como a gente começar uma campanha. Por que é necessário? Deixamos para entregar esse material para você hoje. Porque não tinha como entregar antes de falar sobre a inconstância. Porque eu quero que você saiba que isso é o que pode te impedir de avançar para 2026. Pode até impedir você chegar em 2026. Então, para que a gente chegue em 2026, amados, não da mesma forma que estamos. Porque se eu perguntar para você, você vai lembrar, 2025 nós começamos de uma forma, mas já está chegando o final de 2026. A gente pode perceber muitas mudanças em nossas vidas. Muitas coisas mudaram, muitas coisas aconteceram, muitos caminhos percorridos, muita situação aconteceu, tanto de família, quanto emprego, quanto principalmente na nossa vida espiritual. Então, para a gente entender um pouquinho, algo básico que eu vou falar, mas como eu falei, falar sobre constância é algo aberto, é algo pleno, é maravilhoso e nos ensina muito. Mas eu só quero falar com vocês sobre 4 passos para a gente poder entender algumas coisas. Primeiro, a inconstância é uma característica de quem ou de quem é inconstante. Falta de perseverança, de firmeza. A inconstância tem sido um grande mal que tem atingido a humanidade. Não é verdade? Verdade ou não? Verdade. Tem sido muito grande e tem sido um mal terrível aos nossos corações. E tem assolado também as pessoas, principalmente cristãos, como os servos e servas do Senhor têm sido acometidos com a inconstância. Então nós precisamos lidar. Ai, pastor, e agora o que eu faço? Eu detectei que isso está acontecendo na minha vida. Ei, calma, tem esperança. Jesus é a tua esperança e Ele diz que tem como mudar esse quadro. Nós podemos ver este quadro como se nós fôssemos no hospital, chegar lá, sentar de frente para o médico e ele começar a dizer, tá assim, aí você começa primeiro, você fala para ele, porque ele pergunta, né, o que você tem, o que você foi fazer lá, e aí você fala o que você está sentindo, e antes dele falar qualquer coisa, ele faz o quê? Pede alguns exames. E nos exames, quando chega na mão dele, ele começa a falar. Aí ele começa a dizer, olha, você está com isso, você precisa daquilo. Se é uma inflamação, então bora tomar antibióticos e anti-inflamatório. Se é isso, e aí ele vai colocando os remédios. E a mesma forma é na nossa vida espiritual. Se detectar aí em você, querido, pode esperar que o Senhor Jesus, doutor, médico dos médicos, Ele vai trazer a resposta para você. Ele vai tratar você com o remédio perfeito, certinho. Porque também Ele vai tratar com cada um de nós o remédio de forma diferente. Como assim, pastora? Vamos supor, se eu descubro que eu estou com gripe, Ele não vai me dar um anti-inflamatório. Está entendendo? Então, aqui Ele vai tratar com cada um de vocês. A medida, o remédio, vai ser com Ele. Nós só precisamos ouvir o que Ele tem para dizer para nós. Como eu falei, que a inconstância, ela tem sido o mal da humanidade, da geração. As pessoas, elas têm se perdido no meio do caminho, porque tem sido algo que tem paralisado as pessoas. Tem sido mal, né? Tem sido um grande mal que tem assolado a humanidade. Ela não permite que experimentemos a grande beleza
que a gente percebe? Quantas pessoas não conseguem perseverar? Quantas pessoas não têm paciência, não conseguem nada faz com que ela persevere, ela desiste com facilidade. Porque há um espírito de constância que precisa resolver. E nós continuamos falando e continuamos dizendo que nos impede de ver a beleza da perseverança. A inconstância também é responsável de nos paralisar e nos travar. Para você ver como a inconstância em nossa vida é séria. Porque às vezes, como assim, pastor? Olha, vamos um exemplo. Acontece alguma coisa na sua vida, vamos supor que você vai passando um cachorro ou um carro para assim na sua frente, você leva aquele, você fica paralisada. Mas a inconstância ela vai além, ela não só te paralisa, ela te trava. Você não consegue abrir a sua boca, você não consegue nem pensar em fazer nada. Tão terrível que é a inconstância na nossa vida. Isso é só o começo de algumas coisinhas que eu vou passar aqui para vocês, para a gente entender que 2026 nós precisamos, como igreja do Senhor, como pessoas que buscam ao Senhor, que são chamadas pelo nome de Jesus, precisamos avançar em nome de Jesus, não ficar mais da mesma forma, porque se eu estou da mesma forma, hoje eu não vou estar mais, porque eu detectei que eu sou uma pessoa inconstante, e eu preciso resolver isso na minha vida. O Senhor está aqui para você, para poder dizer isso para você. Então, para você ver a seriedade dela, ela chega a ponto de não só paralisar, como nos travar. E quantas pessoas, querida, hoje, no século que vivemos, no dia que estamos paralisados? Você já passou por alguma situação que você paralisou e você não ficou tão travado que você não soube? Foi assim, algo terrível na sua vida? Se eu perguntar, todo mundo aqui vai dizer que passou, já passei por situação assim. A coisa foi tão feia que eu poderia resolver, mas foi tão assim que eu travei de um jeito que eu não consegui me mover. E às vezes você até tem a resposta e a solução, mas a inconstância está num grau tão grande na sua vida que você travou, não somente paralisou, e você não soube ver e buscar a resposta ou analisar aquela situação para a sua vida. Algo que você de repente estava dependendo daquilo ali, mas você não pôde tomar nenhuma atitude. Paralisar e nos travar. Quando de nós começamos algo, olha só, quando de nós começamos algo e paramos no meio do caminho. Você já pararam para pesquisar, para analisar na sua vida por que você começa uma coisa e não vai adiante? Por que você está todo animado, todo feliz, todo cheio de projeto e no meio do caminho você para? Então comece a pensar. E começa aí, cada vez que eu for pregando e falando, você vai trazendo para a sua vida. Não é para a vida do pastor, não é para a vida é para a sua vida. Fala, gente, estou detectando esse bendito aí. Preciso repreender da minha vida. Mas é para isso que a palavra do Senhor é ministrada sobre você e sobre mim. É para que a gente detecte aquilo ali e peça para o Senhor vir com bálsamo, com remédio. Mas de acordo com aquilo que é necessário. Mas eu vou te falar uma coisa, amados. Se todas as vezes que nós vamos na casa do Senhor, e isso acontece muito, quantas das vezes já foi pregado aqui, pela boca de todos os pastores, e os pastores chamaram para vir aqui na frente, para você orar, para você quebrar o que foi pregado sobre a sua vida, e pessoas ficaram no banco, não conseguiram vir, porque havia nessa pessoa o espírito de constância. Como assim, pastora? A pessoa ficou paralisada, travada, não conseguiu ir. É assim que a inconstância trabalha. Então, quando você precisa detectar isso, você precisa vir onde é pedido para você vir. E se no momento que é pedido para você vir no altar, é o momento que Jesus está falando para você, vem paciente, que eu quero aqui te curar. Aí eu fico ali no banco, eu não consigo ir, porque vem N coisas na minha mente. Não vou ali, não posso, sou líder, como é que eu vou ali na frente? E as pessoas vão saber que eu tenho esse espírito na minha vida, vão saber que eu tenho medo, vão saber que eu tenho isso, que eu tenho aquilo. Ele, espírito de inconstância, é ele que age assim, ele age sorrateiramente. O triste dele, que ele age como eu falei no começo, ele é como uma coisa pequena, que a gente não percebe, e quando aquilo acontece, é que você vai lembrar. E ele é assim, ele vem que você nem percebe, nas pequenas coisas. É uma chamada aqui na frente que você não consegue vir, é uma coisa que pede para você fazer, que você trava, mas eu não tenho capacidade, eu não consigo, não estou preparada. Ei, olha quem está aí por trás, de constância. Nós precisamos conhecer mais sobre ele. Aleluia, Jesus.
Então, eu quero falar para vocês aqui, para a gente, junto comigo também, que foi muito interessante, e eu também pude perceber algumas coisas. Passos para quebrar com o espírito de inconstância. Primeiro passo que você precisa entender, e você precisa olhar para dentro de você. Vou falar mais uma vez, nós estamos na casa do Senhor, nós precisamos aprender que a palavra é para todos nós, tanto pastor, quanto líder, quanto ovelhas. A gente não pode fazer aquela coisa, não, essa palavra não é para mim, não, porque eu sou líder, eu sei que eu estou certo. Não, é para todos nós. Quantas vezes, né, pastor, a gente vai preparar as mensagens? Bem, quantos que são líderes já preparou? Você não apanhou horrores? A gente apanha, mano. Você acha que quando a gente chega aqui, a gente já não apanhou horrores, não é bem? Quando vai preparar? Nossa, porque a Pai do Céu, ele faz desse jeito. Fala assim, uai, você acha que você vai lá subir uma nota bonitinha e não vai olhar os carrapichos, as feridas, qualquer coisa que está em você, não? Então ele faz. Quando eu comecei a falar isso aqui, eu comecei a relembrar. O Espírito de Deus me fez relembrar algumas coisas aqui. Eu falei, ai Jesus, preciso voltar ao médico, os médicos têm que voltar mesmo. Não, Senhor, não quero continuar comendo carrapicho não, porque se isso vai me impedir então de crescer, não posso. E a gente, então eu quero falar, o primeiro passo para você detectar inconstâncias, e em nome de Jesus a gente se livrar, vencer esse espírito essa noite. Primeiro passo é entender, presta atenção, é entender que a inconstância não é responsabilidade de Deus e nem das pessoas. Primeiro fato que eu já achei pesado, logo para nossa palavra, hein? Como assim, pastor? Uai, tudo que acontece no mundo é culpa de Deus? Então aqui ele já está quebrando esse paradigma e já está dizendo, olha, não é responsabilidade minha não. Inconstância na sua vida tem nada a ver com isso. Mas ele nos ensina, se você está pronto para receber isso e para querer captar e resolver, ele responde. Aí eu estou aqui para resolver isso com você. Mas quero te dizer bem claro que eu não tenho responsabilidade. E mais importante, a inconstância não é culpa de outra pessoa, não. É o Espírito, que quem é responsável por ele somos nós que procuramos. Porque ele só entra quando há brecha. Então nós precisamos entender essa situação. Isso é muito claro em nossas vidas. Então eu quero falar para você. Meu vento já tirou aqui da minha Bíblia, já fez aquela bagunça. Coloca Jeremias 3:9 aí, fazendo favor. Depois eu vou estar lendo. Deixa eu achar Jeremias. E para mudar esse ponto aqui, coloquei ele mais levantado. Porque as coisas que chegam aqui cai tudo. Engraçado, eu não vejo as coisas do pastor Ronaldo de um desse caindo. Tem uma coisa errada. Não é? Porque eu não vejo só as minhas que caem aqui tudo. Jeremias 3:9. Aleluia. Jeremias 3:9. E sucedeu que, pela fama da sua prostituição, contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com pedaços de madeiras. Olha só, amados, a inconstância, ela é algo que ela simplesmente, você vai falar assim, não, a inconstância é só no século de hoje. Não, esse tipo de coisas assim a gente só vê no dia de hoje. Não, a Bíblia fala que isso aqui já existia, na vida de, inclusive, de homens que eram chamados por Deus. Na vida de homens que quantas das vezes foi chamado para poder falar, levar, exortar o povo de Israel, o povo de Judá, o povo escolhido pelo Senhor. Quantas vezes era levado, o Senhor chamava ali o profeta, e ali ele ouvia de Deus, ouvia, porque ele orava, ele tinha que orar de misericórdia por aquele povo. Mas quantas vezes, Senhor, também da própria palavra, onde da misericórdia dele vinha, ele dava, não dava não, você não dava uma exortada nesse povo. Porque está demais, usando as minhas palavras, né? Está demais isso. É um povo que hoje está de pé, daqui a pouco está lá embaixo. É um povo que qualquer coisa está se misturando. É um povo que sabe que não pode andar, um povo que não é que não fala a língua do Senhor, um povo que não é de Deus. O Senhor orienta para tomar cuidado com a mistura da raça. E está lá o povo se misturando, se embriagando, fazendo tudo de errado. Fala que é para usar de idolatria, está lá o povo na idolatria. E os profetas sempre têm que ir lá ouvir o Senhor e o Senhor trazendo a palavra. Então, naquela época, amados, a inconstância também já era muito nítida. Pessoas que ao mesmo tempo estavam muito bem, quando o profeta ia lá, exortava, falava, mandava a resposta de Deus, porque tinha alguém orando por eles. Aí ali todo mundo abriu os olhos e ficava numa boa. Aí a pergunta que eu te faço é diferente do dia de hoje? Não.
Pastores, os líderes estão ali pregando, estão ensinando. Naquele momento, uma semana vai estar tudo maravilhoso. O fogo caiu, o Senhor tratou, mas não passa nem uma semana. Cadê? Está o povo lá de novo. Está o povo esquecendo das exortações. Está o povo esquecendo do que o Senhor alertou para tomar cuidado. Está o povo esquecendo que o Senhor falou: não faça isso, não se misture com aquilo. Olha o que você tem, com quem você tem andado, olha o que você tem falado. E está ali, de novo, o Senhor lembrando. Então, a inconstância, ela não é privilégio só do povo de hoje não. Antigamente, cada líder passou. Mas como assim, pastor? Mais para frente eu vou explicar a que ponto aquelas pessoas também viveram o mesmo espírito de inconstância. A inconstância, ela já é bem clara. Ela já fala que é uma pessoa que ela é inconstante. Ela não consegue se firmar. Ela até luta. Ela até tenta, como eu falei no começo, ela vai até na metade do caminho, mas ela, em vez de prosseguir, ela para. Mas eu vou te falar um pouquinho mais para você acreditar. Como eu falei, entender que a responsabilidade não é de Deus ou das pessoas. Deus não aceita assumir, olha só, tá? Se você anda jogando culpa em Deus das coisas que você está fazendo, se você não tem percebido o espírito de constância e está dizendo que Deus é responsável, fazendo igual Adão, a mulher que tu me deste, aqui de hoje, em nome de Jesus, não faça mais isso. Porque Deus não aceita assumir a responsabilidade de ninguém não, hein? Não pensa que porque você está fazendo uma coisa que está agradando, não tem problema não, porque Deus entende. Não. Ah, mas foi Deus que colocou. Não. A gente tem mania, se eu tropeço, se eu caio, foi porque o Senhor colocou uma pedra no meio do caminho. Se aconteceu algo de errado, foi porque o Senhor me indicou aquele caminho. Tudo é culpa de Deus. Isso são chamados de pessoas com espírito de constância. E o Senhor já começa a fazer você entender. Ele não é culpado. Ele não aceita assumir a responsabilidade que não é dele. Exemplo, muitos planejos, seus projetos, fazem uma oração egoísta e depois culpa Deus. Como assim, pastor? Somos mestres para fazer projetos, Fazemos isso aqui mesmo que nós vamos fazer. É um projeto para 2026. Só que a responsabilidade não é de Deus, do que você vai fazer hoje, do que você vai escrever nos pedidos que estão pedindo. A responsabilidade é sua. Você que precisa. Aí por que oração egoísta? Porque as pessoas pegam o seu projeto, aí levanta aquela oração e faz, acontece e tal, mas não espera a resposta de Deus. Aí orou, uma porta abriu. Não, orou, abriu, é de Deus. Perguntou se é de Deus mesmo? Eu quero que vocês lembrem de uma coisa. Todas as vezes que vocês forem orar para pedir algo, Satanás vai abrir um monte também. Ele vai fazer de tudo para que cegar a tua visão. Então, antes de você que tenha 10 portas abertas, pergunta para o Senhor: Deus, qual dessas portas é para mim? Se tiver 2 portas, uma for de 10 mil e a outra for de 12 mil, irmãos, eu falo para você sem sombra de dúvida. Se você perguntar para o Senhor e ele disser: filha, vai nessa porta de 12 mil. Nossa, pastor, mas que Deus é esse? Tem de 10, ele vai me colocar para de 2, para de 10. Para de 2. Você sabe por quê? Porque ele sabe que se a de 10 vir para a tua mão, vai ficar confortável para você. E você sabe como é que o Senhor faz para ver filho crescendo? É galgando lá de baixo. Degrau por degrau. Degrau por degrau. Você vai de 2, aí você está ali lutando, você buscou para o Senhor. Então, como foi o Senhor que abriu essa porta para você, então pode ter certeza que você vai chegar a 10, a 20, a quantos mil necessários for. Está entendendo? Está entendendo? O que eu quero dizer para você é que se for 12 mil, mas é o Senhor que te direcionou, tenha certeza que você vai ter paz, que você vai prosperar mesmo no deserto. Aleluia. Que é assim que o Senhor faz com a gente. Às vezes, a gente quer ganhar tanto e muito, a gente se perde. Aí quando começa a vir os tropeços, mas foi o Senhor que me deu, Ele não te deu os 10 mil, Ele te deu os 12 mil. Você que foi lá e não ouviu, espírito de constância. E querer jogar a culpa no Senhor. Fazemos uma oração e não buscamos a resposta de Deus. E depois bato no meu peito que o Senhor foi culpado disso. Porque o Senhor viu que essa de 10 eu ia me ferrar porque deixou. Ei, espírito de livre-arbítrio, Ele te deu livre-arbítrio. Então, você também é
colocado a posse para você decidir. Mas ele fala assim, mas quando você for decidir, eu te digo, você não estará sozinho, te darei sinais. Olha que coisa linda. Não está sozinho para dar sinal. E aí a gente não olha o sinal, porque lógico, eu não quero 12 mil, mas eu quero ganhar 10 mil, eu quero ir para a loja, cara. Quero pagar minhas contas que estão altas, quero usar aquelas roupas lindas, quem não quer? Quero comprar um carro, vou pagando. É justo? Sim, é justo. Mas eu estou falando em relação às coisas de Deus. Estou falando em relação a não depois voltar atrás e quebrar a cara. É melhor você crescer, começar de baixo, crescendo, do que ao contrário. Porque tem gente que começa de cima e vai parar lá embaixo. Então nós precisamos entender. Culpar ao Senhor pelo fracasso. A responsabilidade da nossa inconstância também não é das pessoas. Então, não é de Deus e não é de pessoas. Então, você não pode jogar a culpa no seu fracasso, na sua decepção, desilusão em outra pessoa. Porque você não é robô. Porque você tem uma mente. Você não é um animal irracional. Você sabe raciocinar, você tem pensamento. Então, eu acho muito injusto a gente jogar a culpa nas pessoas. E é o que mais a gente tem visto nessa terra. Tudo que acontece, eu vou jogar a culpa e nem sei quem você vai jogar a culpa. Às vezes até quem não sabe de nada está jogando a culpa. Porque é mais difícil eu me responsabilizar pelos meus erros. É mais dolorido. Mas as pessoas também, elas não são culpadas pela inconstância na sua vida. Se nós perdermos o ânimo e a paixão por algo, amado, nossa, e o triste é isso. Quando a gente, sabe, perde a paixão, quando o desânimo baixa, tudo isso é espírito de inconstância. Ela que faz isso. Ela vem, ela vai te dando desânimo. E com desânimo, a pessoa desanimada, ela não tem paixão. Eu nunca vi alguém dizer que é apaixonado e está desanimado. Alguém já viu aqui? Me explica isso. Eu acho que esse contexto está errado, tá não, pastor? Eu acredito que a pessoa apaixonada, ela jamais vai ficar desanimada. Ela pode não, né? Ela pode até ter aquele desânimo sim, porque pode sim acontecer. Isso aí também é bíblico, eu falo isso pra gente também. Só que ela não vai perder a paixão dela. Olha que coisa linda. Ela pode até naquele momento ter ficado bem assim, poxa, não aconteceu o que eu queria, a frustração veio um pouquinho, dá aquele desânimo. Mas uma pessoa apaixonada, quando ela entende que ela precisa observar a vida dela e perceber, ela vai entender. E ela vai saber que essas coisas não podem paralisar. A paixão por algo. E aí nós precisamos entender que nós precisamos olhar para dentro de nós e entender que o Senhor tem pessoas. Que a culpa do que vier acontecer na sua vida e na minha, é minha mesmo. Só eu posso decidir o que de bom e de ruim na minha vida. É só você, tá? Não fica tentando arrumar, ver para arrumar desculpa não, porque não cola. Para Deus principalmente. Você e mais ninguém é maior responsável pelas suas decisões. Então é você que tem que arcar com elas. Você tem que aprender a entender o espírito de constância para você poder continuar firme e indo de acordo com a vontade do Senhor. O segundo passo é baseie sua decisão no compromisso e não no sentimento ou desejo. Compromisso requer de nós honra. Então, a inconstância, ela traz dentro de nós a falta de compromisso. A gente vê quantas pessoas, amado, que não tem compromisso. E às vezes, fala assim, poxa, a pessoa precisa ser compromissada. Não, às vezes ela até luta, ela até está lutando. Mas o espírito de inconstância na vida dela, ela não captou isso, ela não consegue buscar as armas para poder quebrar isso na vida dela. E você está aprendendo isso aqui hoje. Então você precisa basear a sua vida em compromisso. Porque quem tem compromisso, querido, quem é compromissado com as coisas de Deus, nada impede ela de fazer as coisas de Deus. Nada impede ela de avançar naquilo que o Senhor tem para a vida dela. O compromisso é o que a gente tem a cumprir, mesmo se você não sentir vontade ou desejo. O compromisso é algo que você precisa, como eu falei, é um caso de honra na nossa vida. É uma palavra de honra que você dá. É algo muito sério. Compromisso é uma aliança que você faz. Compromisso é uma palavra dada que você tem que cumprir. Compromisso é algo muito sério em nossas vidas. Deus, Ele gosta, Ele vê pessoas compromissadas com
o reino. Isso alegra o coração do Senhor. Então, amados, nós sejamos pessoas compromissadas na obra, ou para tudo aquilo que o Senhor tem colocado. Um exemplo, não temos vontade, olha só, um exemplo que todo mundo bota que é fácil de colocar, e simples. Um exemplo, né? Não temos vontade de acordar cedo para trabalhar. Quem quer acordar às 5, 4, sei lá quantas horas da madrugada para trabalhar? Olha só, ou estudar. Mas acordamos porque assumimos um compromisso. Olha que coisa. Honrar compromisso vem sem constância. Prenda esse ponto. Baseie-se no compromisso. Honrar compromisso quebra a constância na sua vida. Eu entendo que a partir de hoje, não sei quantos compromissos você deixou de cumprir aí. Já começa a falar com o Senhor: Senhor, me faz lembrar disso. Eu já peço até perdão desde agora. Que às vezes a sua falta de compromisso, você pode parar muitas coisas. Às vezes a sua falta de compromisso pode quebrar um elo. Às vezes a sua falta de compromisso pode levar uma pessoa a uma situação terrível. É sério, irmão, a palavra compromisso é muito séria. É muito séria. Por falta de compromisso, às vezes, um exemplo de um hospital, uma enfermeira, ela sabe que ela trabalha até horário, porque outra enfermeira vai estar lá para render ela no caso. Se essa outra não tem o compromisso dela, fiel com o trabalho dela, vai sobrecarregar quem? A enfermeira que está ali. E botando até outros pacientes em risco. Porque a falta de compromisso traz para nós a murmuração, desgaste, desânimo. Pessoa desanimada, desgastada, se ela for trabalhar, é um exemplo mesmo, dentro da medicina, é terrível, né, bem? Uma pessoa sem compromisso, ela pode matar um paciente, um médico descompromissado. Para você ver a falta de compromisso ao nível de sério que é. Você acha que é diferente nas coisas do Senhor? Não, é muito sério. Principalmente quando você faz um compromisso com o próprio Deus. A gente se engana, mas com Deus eu posso fazer compromisso e quebrar, porque Ele é amor, mas a Bíblia diz que Ele é fogo consumidor. Enquanto fica nessa coisa só que Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor o tempo todo, as pessoas estão se perdendo, estão cometendo uma coisa errada atrás da outra, um espírito de constância gritando na vida dela, e ela não está percebendo. Mas a Bíblia diz que Ele também é fogo consumidor, Ele não deixa passar as coisas. Não pensa você que você vai se esconder, não pensa você que sua falta de compromisso agradou a Deus. Tem culto de quarta-feira, hoje eu não vou porque eu estou assim, eu estou assado. Quebrou um compromisso. Você acha que Deus está lá no céu aplaudindo porque você está nessa posição. Espírito de inconstância. Esse espírito te travou, te paralisou dentro de casa, tirou o seu ânimo. E você não teve força. Mas se você for baseado no segundo passo, que é o compromisso, como eu falei, você vai vir para a igreja, você vai cumprir o seu compromisso, você vai amar o Senhor, vai amar aquilo que Ele ama, que é as almas. Vai fazer a vontade dEle, porque você é uma pessoa, um homem, uma mulher, um jovem, uma criança compromissada, não com o pastor, não com a placa quadrangular, mas com Deus, com a obra dEle. E eu não levo você no céu, não, eu também estou correndo atrás de ir. Você tem que aprender a parar, falar: Senhor, eu estou cansada dessa inconstância na minha vida, eu preciso, Senhor, ir avante, eu quero quebrar a barreira, a palavra é essa, quebrar as barreiras da inconstância na minha vida, essas coisas que me impedem. Porque quando é para trabalhar, você mesmo sem vontade você vai. O que é que está te movendo, amados? Porque se você não for, você não vai receber. Ou se recebe, há um buraco no desconto e não vai poder reclamar nada. Mas você já reparou que com as coisas de Deus, como é que você pensa? Não, se eu não tiver compromisso, não vai acontecer nada não. O Senhor sabe, o Senhor entende. Essa palavra de que o Senhor sabe, o Senhor entende. Meu Deus, você pode rasgar ela. Gente do céu, o Senhor sabe, o Senhor entende. Amados, pelo amor de Deus, esse Senhor sabe, entende. Olha, espírito de constância está berrando na sua vida. Não é assim. Acabei de dizer lá na primeira fala, Ele não aceita ser responsável por coisas que Ele não disse e que Ele não falou. E essa coisa de que Ele entende, você tem certeza que Ele entende mesmo? Será que Ele está feliz em ver você em casa, podendo estar buscando Ele? Será que Ele está feliz se você poderia estar ganhando almas por Ele e estar em casa parado? Será que realmente Ele entende isso? Na verdade, amados, nunca podemos forçar o Senhor em nada. Você nunca vai poder fazer isso. É só um lembrete, um alerta para a gente. Não é assim não, amigo. Quando
contrário, Senhor, fica triste. O Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que ele se entristece com isso. Entristece mesmo. Que um dia que eu fico sem ir na fonte, é um dia que eu morro. Se um dia que eu fico sem beber água da vida, é um dia que uma célula minha morre. E a célula do teu corpo, ela precisa de quê? A maior parte do teu corpo não é água. Todo mundo com a ciência sabe disso. E nós precisamos, nosso corpo precisa. Pode ver uma pessoa que não bebe água, fica sem beber do dia todo, você vai ver sua pele ressecada, seu corpo todo transparece. Sem contar a infecção, né, que dá, uma parte. Então, o segundo passo é baseie-se no compromisso, não no teu sentimento, nem no teu desejo, porque o nosso desejo e sentimento muitas das vezes é minimiza. Ah, meu sentimento hoje é que eu não estou querendo ir. Estou tão sentimental hoje. Ah, não vou não. Depois eu falo, depois eu mando uma mensagem para meus líderes, depois eu aviso. Não sei. Meu coração, meu desejo estava tão grande de não ir na igreja. Fiquei em casa. Em casa. Aí a pergunta é, mas querida, fazendo o que em casa? Aí a pergunta também é, isso aí é espírito de constância, cuidado com isso. E você está morrendo e não está percebendo. O terceiro passo, que nós queremos, em nome de Jesus, fazer uma ministração com você. Passo é entender que fraqueza, falhas vão continuar em nossas vidas. Mas isso não quer dizer que você tem que desistir. Fraqueza e falhas são consequência da nossa humanidade. Mas não podemos ficar nos martirizando ou com sentimento de autopiedade, todas as vezes que falharmos. Então eu quero dizer, olha o que é o espírito de constância. Você precisa entender que quando algo acontece na sua vida, vamos supor, você se prepara para um trabalho de homem, de mulheres, exemplo, ou de jovem mesmo. Aí você ali programa um monte de coisa, você orou o Senhor, buscou em Deus, está certinho, orou, buscou, a vontade de Deus vai ser feita. Mas ali não aconteceu algo que você não esperava, de repente, a pessoa não convidou, não apareceu. Aquilo ali te traz o quê? Fraqueza, desânimo. Aí você fica ali martirizando aquilo. Isso aí é espírito de inconstância. Porque naquele momento, esse espírito te tira a visão de que tinha pessoas lá. Tinha gente que foi abençoada, tinha pessoas que recebeu, tinha pessoas que saíram dali falando do culto e no próximo vai vir pessoas. Mas a minha ansiedade, esse espírito ele bate no meu coração e diz assim, não, a igreja tem que estar lotada naquele dia. E por que você não fez a sua parte? Por que isso, por que aquilo? Mas nós precisamos entender que a nossa humanidade, nós vamos lidar com isso. Mas a diferença para mim e para você é saber como lidar com a fraqueza e com as falhas. Não é nos entregando, não é ficando auto-piedade. Todo mundo sabe, nossa, eu estou contente porque não aconteceu isso. Aí, o que aconteceu, amada? Fiz o culto, mas meu alvo era 100 pessoas, mas só apareceu, vamos ser bom, só apareceu 99. Aí eu lembro da ovelha perdida. Só apareceu 99. Aí a irmã, amada, mas eu fiquei triste, eu queria 100. Aí, autopiedade, se martirizando com aquilo ali. Aí a irmã do lado, meu Deus, 99. E a irmã está aí se matando só porque não completou a 100. E também esqueceu que aquelas 99 saíram cheias. Esqueceu que aquelas 99 no próximo vai trazer cada um uma. Calcula aí quem é bom de conta. Não, mas eu estou apegado naquilo ali. Mas isso pode acontecer, só não pode isso, sabe? Você ficar preso nisso. Depois disso, pastor Ronaldo, pastor Andrés, a partir de hoje eu estou entregando meu carro porque não deu certo. Eu queria 100, só foi 99. Amados, espírito de inconstância, não pode. Você não pode desistir por causa disso. Se tivesse ido 10 pessoas de 100 convidadas, glória a Deus, aleluia. E se daquelas 10, 2, 3 pessoas aceitaram Jesus, maravilha, o céu está fazendo festa, os anjos estão louvando. E continue firme. Se bater algum momento ali a tristeza e o desânimo, vai para o joelho em casa, não fale com ninguém. Muitas das vezes nós estamos nessa situação, nós contaminamos os outros. Então nós vamos para casa e vamos falar, Senhor, me perdoa. Porque eu queria mais, só deu 10. E olha o que Deus tem para falar com você. Não deixa o espírito de constância fazer você perder aquilo ali. Porque foram 10 almas. Mas se o espírito de constância está em você, você vai perder aquilo ali. Então que a gente entenda isso em nossas vidas. Então o quarto passo é esse daí. É entender que a fraqueza, as falhas, elas vão continuar nas nossas vidas. E a gente precisa lidar com ela. Fraqueza e falhas são consequência da nossa humanidade. Não podemos ficar, como eu
falei, né? Nem sentindo uma autopiedade. Todas as vezes que falhamos. Todos nós estamos num processo, todos nós estamos num processo de aperfeiçoamento. Sentir fraqueza ou falha não significa, olha isso também, tá? Você às vezes sentiu uma fraqueza, uma tristeza porque algo não aconteceu da forma que você queria. Isso não quer dizer que o Senhor Jesus desistiu de você, ou que Ele não conta mais com você. Você sabia que muitas pessoas, por causa do espírito de inconstância, ela abandona o cargo dela, ela abandona a liderança, porque ela pensa que o Senhor não conta mais com ela, que Deus virou as costas para ela porque ela falhou. Ei, irmãos, o Senhor não tem essa visão não, o olhar de Deus não é dessa forma não. Muito pelo contrário, Ele ainda vai falar para você, filha, aprenda com os seus erros. Não deixa o espírito de inconstância te abater desse jeito não. Não fica ligado de que porque você desanimou, porque não aconteceu do jeito que era para acontecer. Mas veja com um olhar melhor. Poxa, não aconteceu assim, mas aconteceu dessa forma. E se aconteceu dessa forma, foi porque o Senhor assim quis. E se tudo deu certo, é a visão que nós devemos ter. E não aquela visão de que Deus não conta mais comigo, que Ele não vai mais contar com você. Muito pelo contrário, Ele termina dizendo assim: levante a cabeça, chacoalhe ali a poeira, segue em frente, mas não pare e não desista. É isso aí que Ele fala. Para a pessoa se libertar desse espírito de inconstância, é o que você tem que fazer, é levantar a cabeça. Se alguma coisa deu errado na sua vida ontem, você vai levantar a cabeça e dizer assim: amanhã vai ser diferente. Amanhã o Senhor vai trazer o novo para a minha vida. Amanhã as coisas vão ser da forma que verdadeiramente está no controle do Senhor, porque Ele não desistiu de você. E o último passo, antes do último passo, eu gostaria de pedir para a nossa irmã Lúcia, quem estiver ali puder ajudar, a distribuir na sua mão um papelzinho e algumas canetas. Depois que eu falar o quarto passo, nós vamos passar para a ilustração. As canetas são poucas, então escreve e passa para o próximo que está do seu lado. E eu vou falar o quarto passo para você entender. Quarto passo, aprender a confiar verdadeiramente em Deus. Salmo 125, versículo 1. Todos conhecem esse versículo também. Salmo 125, versículo 1 diz assim: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que se abalam ou que não se abalam? E que o quê? Permanece ou não permanece? Permanece para sempre. Então vamos ler com voz agora, todos juntos, do jeito que está aí. Eu não sei se está igual, deixa eu descer para ler com vocês, só esse, que eu vou ficar subindo e descendo. Vamos ler todos juntos, no 3, 1, 2, 3. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aplauda ao Senhor, aleluia, Jesus, glória a Deus. Você falou que você permanece no Senhor firme. Então o quarto passo é esse aí, aprender a confiar verdadeiramente em Deus. Não apenas ter fé em Deus, temos que confiar totalmente no Senhor. A confiança em Deus é o grande segredo para mandar embora o espírito de inconstância. Esse é o grande segredo para você mandar esse espírito de inconstância embora. É você ter confiança totalmente no Senhor. É você poder colocar diante dele com confiança que ele vai te libertar disso, que ele vai trazer as boas novas, que você vai poder entender que mesmo quando você começar por alguma coisa, o desânimo quiser vir em você, epa, vai para lá, de onde você vem. Não vou aceitar esse espírito na minha vida não, está repreendido. E começa a falar com o Senhor. Aí você usa a sua confiança em Deus. Porque quando você começa a falar com o Senhor, você fez: Deus, me ajuda. Eu já sei que esse espírito está querendo me abater, mas me ajuda, me dá força. Aí a hora que você vai fazer a oração pedindo para que o Senhor te dê orientação, te dê direção para que você avance. Por que eu falei sobre a inconstância? Porque não tem como você começar essa campanha esse ano, amados, com espírito de inconstância na sua vida. Não tem como você começar. Essa campanha é quarta e domingo, inconstância. Vem no domingo, não vem na quarta. Inconstância, vem na quarta, mas não vem no domingo. Espírito de inconstância não pode ser assim. Se você vai fazer uma campanha pela sua vida, principalmente, quebra esse espírito de inconstância hoje no nome de Jesus. O que eu quero que você escreva? Você vai escrever nesse papel aquilo que você percebeu que é espírito de inconstância na sua vida, você vai escrever. E aí depois passa a caneta para o próximo. Eu não sei o que é, mas eu tenho certeza que você sabe.
O que é que você vê que é algo que isso é um espírito de constância? Que às vezes você nem percebe que ela está ali, tão sorrateira, tão escondidinha, e você não percebeu. Mas em nome de Jesus, escreva nesse papel que nós vamos orar para que o Senhor quebre isso, em nome de Jesus. Aleluia. Já queria pedir para o pastor Ronaldo, o pastor André, que está vindo aqui para frente. Se vocês quiserem escrever, depois vocês escrevem, já fica aqui com o óleo na mão, por favor. Deixa eu terminar de ler. É um grande segredo para mandar embora a inconstância. Precisamos parar de fazer as coisas do nosso jeito e com a nossa força, a força do nosso braço. Lembre-se, deixa Deus no controle. Você vai deixar Ele no controle agora em nome de Jesus. E você vai escrever, deixa Deus no controle. Presta atenção no que eu vou falar. Deixar Deus no controle não é apenas deixá-lo ao volante, mas também não opinar enquanto Ele dirige. Não é só entregar na mão de Deus e ficar opinando ali enquanto Ele está dirigindo a sua vida, não. Ah não, Senhor, está na tua mão. Ai Senhor, mas peraí, devagarzinho. Ah não, Senhor, faz desse jeito aqui seria bom. Não, não. Ele entregou o volante na mão dele porque ele esqueceu. Pode ter certeza que o carro não vai bater. Porque quem dirige sabe para onde está te levando. Quem está no controle deste carro sabe para onde está te levando. Então, não fique dando pitaco. Mania que nós temos de dar pitaco. Entrega os filhos na mão de Deus e fala que tem que ser assim. Eu tenho certeza, amado, na nossa vida, todos nós somos acometidos dias a dia pelo espírito de inconstância. Então, coloque isso aí no teu coração e com fé, que nós vamos ir no altar fazer a oração de quebra. Você vai quebrar esse espírito na sua vida hoje, em nome de Jesus. E nós vamos passar para a administração das pastas. Você vai receber essa pasta. E você vai sair daqui sabendo que o seu projeto não vai ser mais engavetado, não vai ser algo que você vai colocar debaixo da gaveta. Em conclusão, a constância impede principalmente nosso crescimento espiritual. A palavra de Deus nos desafia a sermos firmes e constantes, e não inconstantes. A palavra de Deus não ensina ninguém a ser constante, ao contrário, Ele nos ensina a sermos constantes. Precisamos quebrar esse espírito de constância em nossas vidas. Vamos aprender a perseverar em tempo e romper e avançar. Então hoje nós vamos aprender a perseverar. E para que todo tempo você aprenda a romper e a avançar. Eu queria que o pastor colocasse o louvor que eu pedi. Hoje o departamento também vai passar por esse processo. O louvor vai estar, enquanto o louvor vai estar sendo colocado ali. Você vai hoje em nome de Jesus. E a letra desse louvor é do Davi, porque nós estamos ouvindo tantas vozes, menos a do Senhor.